Olá, hoje nós vamos falar do quão maravilhosa é a palavra de Deus e quão necessária ela é, o quanto nós precisamos dela. Deus, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, nosso Criador. Ele se revelou a si mesmo e a sua vontade, seus objetivos, a natureza e a extensão da sua providência na sua palavra. Ele não tem ficado calado. Ele nos mostra essas coisas na Bíblia. Essa é uma das razões pela qual o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, dizendo: Timóteo, toda a escritura é útil, ou seja, ela é necessária, ela é proveitosa. E para nós é isso também. O valor da palavra de Deus não reside simplesmente para validarmos um ponto de vista teológico, como o autor John Piper escreve nesse livro que eu falo, que inspirou. Eu tirei tudo que eu vou falar aqui hoje do livro Providência, do pastor John Piper. Porque a palavra de Deus é a revelação de Deus, esse grande Deus. Na palavra nós temos a exaltação da grande graça invencível do Senhor para libertar um povo indigno, tanto lá em Êxodos, libertar aquele povo da escravidão do Egito, quanto nós, libertados do nosso pecado, das transgressões, para vivermos uma vida em Cristo. Deus revelou sua soberania proposital do bem sobre o mal, a fim de humilhar o orgulho humano, intensificar a adoração humana, destruir a desesperança humana e colocar um lastro num barco danificado da fé humana. Um aço na espinha da coragem humana, como diz John Piper. Alegria nos gemidos de aflição. Amor no coração que não vê mais saída. E ao presenciar tanta maldade ao nosso redor, tanta injustiça, gente fazendo coisas absurdas de erradas, que fazem nos ficar com ira, com angústia, assim, de ficarmos assim, horrorizados, revoltados, a ponto de nós mesmos percebermos que nós também somos miseráveis pecadores, incapazes até de nos apresentar diante de Deus, porque nós vemos que o nosso próprio coração é tão vil como daquelas pessoas que fazem aqueles danos que nos deixam revoltados com tamanha injustiça que nós vemos ao nosso redor. E é por isso que eu quero compartilhar um pouco agora isso que me veio à memória a partir do que eu tenho lido nesse livro do John Piper, que descreve a providência, a maravilhosa providência, a maravilhosa beleza, graça, cuidado deste Deus maravilhoso. E nós encontramos isso na Bíblia. O Deus que se revela a si mesmo, a sua providência, o seu cuidado real, cru, aberto ali, inegável. A valorização e a proclamação dessa providência penetrante de Deus mostra-nos que sim, somos gente capaz de ódio e de amor, engano e verdade, assassinato e misericórdia, carnificina e bondade, maldição e bênção, mistério e revelação. E finalmente, essas coisas boas vêm todas de Deus, todo dom bom, toda bondade vem de Deus, do Pai das luzes. Não há bondade, não há amor, não há bênção, não há revelação que não venha de Deus. E finalmente, a crucificação, algo tão terrível, e a ressurreição, que é a garantia da nossa própria ressurreição. Nós temos todas essas coisas contraditórias na palavra de Deus. Encontramos esses opostos mostrando claramente quão maravilhoso Deus é, providenciando, mesmo em meio a tanta coisa ruim,
a sua perfeita bondade, a sua perfeita vontade, a sua perfeita providência para mostrar o quão maior, o quão diferente Ele é de nós. E para nós enxergarmos o quão limitados nós somos e a nossa mente, da mente de Deus. Nós que somos injustos, Deus não é. E aí Paulo afirma, naquela doxologia, quão insondáveis são os juízos de Deus, quão inescrutáveis os caminhos de Deus. E aí nós somos propensos a ser críticos, em vez de sermos mudados. E devemos colocar a nossa mão na boca e ouvir. Somos pecadores infinitos. E o John Piper nos faz lembrar isso, me fez lembrar isso. E Deus é infinito e santo, 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 puro. Os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Já profetizou Isaías, já lembrou Isaías lá atrás para o povo de Israel. E para nós, hoje, a palavra de Deus afirma, Deus fala conosco. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais do que os seus pensamentos. E a palavra de Deus abre-nos um mundo de maravilhas. As maravilhas de Deus. O mundo de Deus, o pensamento de Deus, os caminhos de Deus. Para que a maldade que sempre nos cerca e que está dentro de nós também, porque a humanidade é má, nós somos maus. Não nos contamine, não prevaleça. E eu espero que você deixe a palavra de Deus criar novos conceitos de pensamento, novas categorias de pensamento, expandir seus horizontes e o seu conhecimento desse Deus maravilhoso que enviou salvação para a sua vida em seu Filho Jesus Cristo. Eu estou repetindo aqui as palavras do pastor John Piper. Quando a Bíblia nos manda ser transformados pela renovação da nossa mente. Está lá em Romanos 12, 2. Eu amo. Parte do que isso implica é superarmos a própria resistência natural, que como seres humanos nós temos a estranheza dos caminhos de Deus, porque eles não são os nossos caminhos. Eles são mais elevados, eles são diferentes e estranhos a nós. Logo, antes dessa convocação de mentes transformadas, vem antes, logo antes, a doxologia, a adoração incrível que Paulo escreveu. Ó profundidade das riquezas e sabedoria e conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os seus julgamentos, os seus juízos, os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem a ele deu conselhos, ou quem lhe deu algum presente, alguma coisa para que lhe seja pago de volta, para que Deus reembolse alguém? Porque por meio dele e para ele são todas as coisas. A Deus, pois, seja a glória eternamente, e que assim seja. E quando a gente entende isso, a gente realmente vai tendo a nossa mente transformada. A gente vai tendo a nossa mente renovada com as coisas da palavra de Deus, as coisas de Deus, da revelação de Deus. Porque a própria palavra de Deus é um convite à adoração. Deus é muito maior, muito mais estranho a nós mesmos, a natureza da gente que é limitada. Ele é mais glorioso. Ele é terrível, mas ele é amoroso. Mas muito mais amoroso do que nós podemos imaginar e conceber. E mergulhar no oceano da palavra de Deus serve para nos ajudar a conhecê-lo, temê-lo, confiar nele e amá-lo como devemos, como ele precisa, não que precisa, mas como ele é digno e como nós precisamos amar. Porque não é o amor humano, é o amor de Deus.
e finalmente dar a Ele toda a glória que Ele merece, que Ele é digno. E, portanto, hoje eu quero convidar a você a treinar a sua mente, seus olhos, seu falar, seu próprio sentir, sua concentração, seu foco na palavra de Deus, nas coisas que Deus fala, na sua revelação especial da Bíblia, em contraponto com o que está ao seu redor. Se Deus é seu Pai, se você fala que Deus é seu Pai, então alimente-se do que Ele te oferece. Seja Ele o que te alimenta. Reflita na natureza dele. Não se deixe contaminar por nada, nem nenhuma outra fonte. Que a palavra de Deus transborde de você em todos os sentidos e que as pessoas ao seu redor percebam isso. Até a próxima.